Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha vida. Eu tenho 61 anos para 62, se Deus quiser, agora em março. Nasci no Morro de São Carlos, atrás do Presídio da Frecaneca, no bairro chamado São José Operário, onde nasceu também o Luiz Melodia. Eu não sei bem se ele nasceu lá, mas eu conheci ele lá. O pai dele, Oswaldo Melodia, tinha um primo, o tio do Oswaldo Melodia, que se chamava Célio. Tinha uma tia também, mas agora eu não lembro o nome. Tinha um outro tio, né, que agora me falhou, né, me falhou a memória. Eu não anoto, né, eu esqueci. Mas eu nasci exatamente ali, tá? Nasci em 23 de março de 1961. Eu vou começar contando minha história, que eu sou de família bem pobre, que eu passei fome, frio, fui epilético e Deus me curou com 18 anos. Isso aí as pessoas já sabem. Mas eu vou contar alguns outros casos que algumas pessoas não sabem. Uma das coisas é que quando o viaduto Paulo de Fronten caiu em 1971, eu tinha exatamente 10 anos e estudava num colégio chamado José Pedro Varela, que ficava exatamente ali onde é a prefeitura, né? Cidade Nova, na Cidade Nova. É, uma parte ali o pessoal chama até de, eu não sei se pode falar, mas acho que pode, o pessoal chama de Piranhão, exatamente que ali havia um baixo meretrício, não sei bem o nome, é, local das primas, local das meninas de vida fácil, que não é nada fácil. Não sei, eu não sei qual é o nome que eu posso usar aqui, mas vocês entenderam. Mas interessante que eu estudava no colégio José Pedro Varela, bem próximo tinha uma fábrica ou indústria de biscoito wafer, e logo a seguir esse local, né, meretriz, sei lá, o nome que vocês quiserem, vocês conseguiram entender. E eu lembro que eu gostava muito da fábrica, né, de biscoito wafer, porque como eu passava fome, eu conseguia, tipo, com R$ 1, eles vendiam sacos, né, sacos de farelo de biscoito wafer. Então é isso. Exatamente, né? Quando o viaduto Paulo de Fronten caiu, eu estudava. Eu estava com 10 anos e eu estudava ali no, no colégio José Pedro Varela. Isso é um fato interessante, né? Faz parte da história. O que me fez relembrar isso foi exatamente com a morte da Glória Maria. Aí passou, né? Passou a entrevista dizendo que ela fez a cobertura na época, né? Na época que caiu esse viaduto Paulo de Fronten. Eu, sinceramente, eu não lembro onde eu estava, não sei qual foi o dia, também não olhei, não lembro. Eu só sei que eu estudava lá. E como eu era muito doente, eu comecei a estudar com 9 anos. E com 10 anos eu tinha passado do primeiro para o terceiro ano, porque tinha uma moça que me dava aula, né? Ela ficava com pena e me dava aula, era vizinha, minha vizinha lá no Morro de São Carlos. Então é isso. Isso é uma parte, né? Essa aí é uma parte que eu estou contando. Agora, eu vou começar a contar também uma parte do tempo que eu trabalhei na Warner.
Do início de 76, início não, minto, final de 76 ao meado de 79. Aí eu trabalhei na Warner, na época do Tim Maia, na época do Raul, na época do Oswaldo Montenegro, na época do Belchior, na época do Ednardo, não sei se vocês lembram, eu cantava uma música que ficou muito famosa, que era Pavão Misterioso. Então o Belchior e o Ednardo eram da mesma gravadora. Eu acho que eles chegaram junto, o Fagner, Raimundo Fagner também, só que o Raimundo Fagner era da antiga CBS, né? Que hoje é Sony Music, né? Eu acho que ainda é, não sei, não tenho acompanhado, mas eu acho que ainda é. E dentro da Warner, eu vivi assim, momentos inesquecíveis. Um dos momentos inesquecíveis que eu vivi foi a vinda do Rod Stewart ao Brasil, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, inclusive ele foi hospedado no Copacabana Palace e depois ele foi expulso porque ele gostava de futebol, aí foi jogar futebol lá e quebrou a vidraça. Eu não sei se isso está escrito em algum lugar, mas quem é da época sabe que isso aconteceu. Aí ele foi lá pro hotel próximo, né? Aí eu estive lá com ele, fui levar até um envelope que a gravadora mandou, eu acho que era dinheiro, não sei. E, e também tive o privilégio de conhecer pessoalmente o George Harrison, dos Beatles, né? Ex-Beatles. Eu conheci ele, inclusive ele gostava de automóvel, de automobilismo. Ele chegou a andar no autódromo de Jacarepaguá. E além disso, eu vi sendo lançado lá, né? O Oswaldo Montenegro ficou famoso com a música Agonia no festival na época. Todos até pensaram que a Amelinha, né? Com a música Foi Deus que fez você. Acho que era isso. Foi Deus que fez você. Acho que era isso mesmo. E acabou o Oswaldo Montenegro, que eu acho um grande poeta, com a música Agonia. Conheci as Frenéticas, né? Eu tinha mais amizade com a Edir, que infelizmente já faleceu, e com a Dudu. Ela inclusive faz algumas novelas aí, de vez em quando eu vejo ela, só que eu não consigo me encontrar com ela. Já fiz figurações, né? Eu sou ator, já fiz alguns curtas e tudo, mas eu não tive o privilégio de encontrar com ela. Quem eu tive o privilégio de encontrar, conversei um tempão, foi com a Zezé Mota. Eu fui fazer uma figuração, foi mais ou menos 2006, 2005, 2006, se não me falha a memória. Eu fui fazer uma figuração lá no REC 9, na Rede Record de Televisão, e ela estava fazendo uma novela. Eu acho que eu fui gravar Luz do Sol. Eu não lembro se ela estava nessa mesma novela ou estava em outra, entendeu? E quem eu vejo sempre, aliás, até 2019, tem um tempo que eu não vejo, mas eu sei que ele está bem, que de vez em quando eu vejo alguma coisa dele, gravando alguma coisa, é o cantor Carlos da Fé. Carlos da Fé, toda vez que eu encontrava com ele no centro, quando eu tinha escritório no centro, né? Também lá tinha um estúdio lá, né? Na Praça Tiradentes, gravava no estúdio lá na Praça Tiradentes. Então eu encontrava sempre com o Carlos da Fé e era sempre uma festa. Toda vez que eu encontrava com ele começava a encarnar, sempre com o filho dele, né? Aí eu até ficava encarnando que ele, na época,
estava com Fiat 147, novinho. Aí bateu no aterro, acabou com o carro. Aí teve um período que ele ficou com amnésia, e às vezes quando eu contando as histórias lá pro filho dele. É muito legal, sempre que eu encontro o Carlos da Fé é uma grande alegria. E até um pouco antes de morrer, eu sempre conversava muito pelo Facebook com o André Midani, que era o presidente na época. Na época o presidente era o André Midani, o diretor artístico era o Marco Aurélio da Silva, o Mazola. Eu acho que hoje ele tem um estúdio na Barra, não sei. Tinha o produtor Liminha, que também atua, né? Mas eu, infelizmente, não consigo, nunca mais consegui falar com eles, né? Só na época mesmo da gravadora. Tinha o Gucci, que era também produtor musical. Tinha o irmão do Gucci, eu acho que era Cláudio de Carvalho, que mesmo antes de eu sair da Warner, ele já tinha saído. Eu acho que ele foi fazer publicidade, foi trabalhar, ele fez publicidade, se não me engano, e conseguiu, aí mudou para esse ramo de publicidade, né? Deixando essa parte de produtor musical. Mas eu conheci a Baby Consuelo, que hoje, né, é chamada de Baby do Brasil. A Baby Consuelo, eu lembro bem dela, ela sempre, ela sempre, está, ela sempre estava, né, na gravadora. E o interessante era ver a Baby e o Pepeu Gomes. O Pepeu Gomes também era da Warner. Só que o Pepeu Gomes tinha um cabelão preto até a cintura, só andava de preto, né? E aquele cinto, né? Com aqueles fivelões, né? E parecia um príncipe. E a Baby Consuelo, toda largada, roupa de dormir, não raspava o braço, mas era gente boa, gente boa, não sei porque nunca mais. Hoje, inclusive, ela é pastora, né? Mas a Baby Consuelo, inclusive, como eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca me envolvi em nada disso, até por ter vindo do Morro de São Carlos, e eu coloquei, né, na minha cabeça que eu nunca ia fazer essas coisas, até porque meu pai era viciado e bebia muito. Graças a Deus depois ele se converteu, mas eu botei na minha cabeça que eu não ia beber e não ia fumar, e graças a Deus eu segui com esse ritmo. E fui logo a primeira aprovação. Eu já tinha trabalhado comecei a trabalhar em 75, né? Dezembro de 75, como Globinho. Trabalhei ali na rua Senador Vergueiro e distribuía a partir dali, né? Tem ainda uma igreja católica ali, os jornais eram distribuídos ali, eles deixavam ali, né? Saía da Irineu Marinho na época, e eles deixavam ali e eu distribuía toda aquela área ali, entre Botafogo, Flamengo, eu pegava toda aquela área. O interessante é que na época o próprio Globinho que recebia, a gente recebia semanal, né? Recebia, né, semanal, mensal, trimestral e semestral. Já não tinha esse negócio de, não sei como, não lembro, negócio de banco, essas coisas. Já existia banco sim, porque eu lembro que eu tinha o meu PIS, era no Banco Itaú, que existe até hoje, na rua de Santana, né? Então já devia existir, mas eu não sei qual era o processo, assim, eu não lembro, né? Mas eu sei que o negócio foi no início mesmo, né? Eu acredito que essa distribuição do Jornal Globo deve ter iniciado ali, mais ou menos naquele período, quando eu trabalhei, né? E então, voltando ao Warner, eu conheci, deixa eu ver quem mais.
O Pelé era, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu não sei se ele era relações públicas, mas ele, devido a Warner ser dona do Cosmos de Nova York, ele já tinha parado de jogar futebol, se não me falha a memória, entendeu? Então o Pelé, a Zezé Mota fez muito sucesso no filme Chica da Silva, mas ela gravou também um CD. Eu acho que foi um CD simples, um compacto simples, né? Acho que era até a música Chica da Silva. E a Zezé Mota ia sempre na gravadora, conversava muito conosco. Conosco que eu digo office boy, a moça do café, a recepcionista. Então as pessoas assim que mais assim dava atenção era a Baby Consuelo, né, que hoje é Baby do Brasil. O Tim Maia ficava encostado na parede, ele nem ele nem subia, porque o presidente, o André Midani, o Mazola, ficava em cima, né, na parte de cima. Então, ele era muito legal com a gente. Ele só brigava com o André Midani, com o Liminha, com os produtores. De vez em quando eu lembro que ele reclamava. Ele falava, eu sou o meu produtor, sou meu arranjador. Pô, meu LP tá com um monte de nome de homem aqui, não sei o quê. Ele começava a falar. E ele não saía, ele não subia para falar com ninguém, ele ficava parado, encostado na parede, em pé, conversando com a gente. Super agradável, super legal. Quem era muito legal também era o Raul Seixas. O Raul Seixas, eu cansava de encontrar com ele em Copacabana, ele sabia que eu não bebia, aí pagava refrigerante. Não sei se cheguei a falar anteriormente, a Baby Consuelo, por eu não beber nem fumar nada disso, ela me chamava de cabacinho, e por eu ser, na época, muito sorridente, apesar que acho que meu dente era mais para fora ainda. O pessoal pensava que eu estava sorrindo, mas acho que eu não estava sorrindo não, era o dente que era para fora. Ela me chamava de Augustinho dos Santos também. Eu lembro bem da Baby Consuelo, de vez em quando eu ia levar alguma coisa ela chegou a morar uma época num apartamento na Lopes Quinta, entendeu? O Tim Maia, ele uma época morou na rua Jardim Botânico 63. Eu também de vez em quando ia lá. Eu encontrava quase sempre também com Nelson Mota. Então essa turma toda aí, as frenéticas, lembro a primeira vez que. Primeira vez não, quando elas compraram no auge do sucesso, compraram uma moto. Eu nunca tinha andado de moto e uma delas me levou de carona, não sei se foi a falecida de Doca. Eu sei que umas três estavam na moto, não me lembro bem qual era. Se era a Regina Chaves, eu não lembro, agora de cabeça eu não lembro. Mas eu era um office boy, mas era muito popular, muito querido. Tanto é que quando o Rod Stewart plagiou uma música do Jorge Ben, né, que hoje é o Jorge Benjó, se não me falha a memória, o nome da música era Taj Mahal, alguma coisa assim, que ele plagiou. Aí o oficial de justiça foi com mandado de segurança para busca, né? Busca e apreensão dos LPs. O André Midani, o Mazola, todo mundo se mandaram, né? E deixaram eu lá para atender o oficial de justiça. E eu também, quando chegava algum cantor americano, assim, como Rod Stewart, George Harrison, eu ficava na portaria, eu conhecia todo mundo, aí tinha uma listagem de convidados, né?
como Jerry Adriani, não lembro agora, eram vários convidados de outras gravadoras, né? Que eram convidados e estava na listagem. Eu ficava junto com segurança e deixando passar as pessoas que eu conhecia, sabia que era funcionário, né? Sabia que era funcionário ou então cantor, né? Cantor, cantora da gravadora. E eu que ficava para identificar, entendeu? Então foi um momento, e foi exatamente no auge, né? No auge é, grandes artistas foram lançados nessa época, né? O Gilberto Gil também era de lá. Tinha pessoas que assim, a gente não tinha muito contato, o pessoal não. A Elie Regina, por exemplo, não dava muita atenção, inclusive a gente não tinha nem muito acesso a ela. O Gilberto Gil, mais ou menos. O Guilherme Arantes, na época ele era meio tímido, mas era bacana, conversava com a gente. O Belchior também conversava, entendeu? Mas assim, os bacanas mesmo, o pessoal assim que era tipo povão mesmo, era a Dudu e a Edir das Frenéticas, a Leiloca, a Lidoca, todas elas eram bacanas. Só que elas não iam muito lá na Warner, né? Quem eu via sempre lá na Warner era a Edir e a Dudu, né? Inclusive, se não me falha a memória, eu acho que a Edir das Frenética tinha um irmão que era dançarino do Fantástico. Engraçado, as coisas antigas, eu lembro de um montão de coisa. As coisas atuais não tô lembrando quase de nada, mas essas coisas antigas sim, eu acho bacana, né? Porque foi um tempo, foi a única empresa que eu chorei quando eu saí, né? E tinha lá a Maria Cristina Ribeiro Dantas, que até pouco tempo eu cheguei a falar com ela pelo Face. Ela era minha chefe, né? O pessoal chamava ela de Cristina. Ela chegou, tinha Eliana, que era a secretária do André Midani, e tinha ela que era secretária do Michael Gregory. O Michael Gregory não era dessa área artística, ele era só diretor financeiro. Cheguei a encontrar com ele alguns anos depois na Fashion Royal, acho que é isso, Freshman Royal, um negócio assim, em São Cristóvão. Inclusive ele me recebeu muito bem. Eu cheguei a trabalhar na CURT, Laboratório Fotográfico, que era ali, mais ou menos em 86, por aí. Freshman Royal. Freshman Royal, acho que é isso aí. Aí eu soube, não sei como eu soube que ele estava trabalhando lá, eu fui lá, ele me atendeu muito bem, com um cafezinho, batemos um papo durante um tempo. Eu tinha acesso, assim, eu gostava de conversar com o Michael Gregory. Inclusive, um dos fatos que eu fui mandado embora é que abaixo da Cristina tinha uma outra chefe de setor lá que ela tinha ciúme, porque eu conversava com esse pessoal todo, né? Com o André Midani, com o André Midani não conversava tanto, mas conversava muito com o Michael Gregory, com o Liminha, né? Às vezes chegava a pegar carona com o Liminha, que às vezes ia na barra fazer alguma coisa, aí o Liminha me dava carona. É, o, o Mazola era também na dele, o Mazola não era muito de conversar não, entendeu? Conosco não. Deixa eu ver o que mais, né, de interessante dessa época da Warner. Deixa eu ver aqui. Teve uma banda
que estava fazendo sucesso duas músicas nas rádios, e o pessoal falava que ia ser o substituto, seria uma banda que seria substituto dos Beatles. Aí veio, mas não sei se foi no Maracanãzinho ou no Maracanã, mas aí infelizmente foi um fracasso. Apesar que eles cantavam bem e tudo, mas não teve êxito não, entendeu? Eu saí um pouco antes de Frank Sinatra vir ao Brasil, mas eu sei que ele teve no Brasil, na Warner, né? Ele era da Warner. É porque, na verdade, eu trabalhava na WEA Discos, que era o Warner, Elektra e Atlantic, eram 3 selos, mas na verdade o principal é o Warner, né? Que hoje é o Warner Music, né? Então é isso, tem muitas histórias. É, teve uma época que nós chegamos, né? Nós iniciamos, aliás, eu iniciei, mas tinha o André Midani, né? Tinha assumido a Warner há pouco tempo. Nós começamos ali na altura do Rio Comprido, né? Do Rio Comprido, quase em frente ao Corpo de Bombeiros, numa casa. Mas ficamos pouco tempo ali. Depois fomos lá para a Rua Itaipava, né? Rua Itaipava, estou querendo lembrar o número, se eu não me engano, o número era 34, eu acho que é isso. Eu seria só olhar na carteira profissional, né? Mas eu não fiz isso, agora já era. Mas eu acho que ou era 34 ou 36. Inclusive eu passei há pouco tempo lá onde era essa casa de 2 andares, agora é um prédio. Inclusive também, se eu não me engano, nesse mesmo lugar, eu acho que caiu um helicóptero. Caiu um helicóptero aí, alguns anos aí, bem depois que eu tinha saído de lá, entendeu? Eu não sei se atingiu, se a Warner ainda existia ali, aí eu não sei, né? Mas tem muita história bacana na época da Warner. Ah, o Mussum, e o Grande Otelo não saía de um bar que tinha na Rua Faro. A Rua Faro, ela começa ali no Jardim Botânico, em frente, né, ao Hospital da Lagoa, e a continuação dela é a Rua Itaipava, né, onde era o Warner. Aí eu sempre encontrava com o Sul e o Grande Otelo, bebendo ali, tomando uns méis ali na Jardim Botânico. Eu passei lá há pouco tempo, não é mais bar, é tipo uma lanchonete, mas está ali, né? Então é isso. Foi tempos assim, tempo que eu trabalhei na Warner, foi um tempo. Depois eu não segui mais em gravadora, né? Trabalhei em algumas outras empresas, mas aí depois em 85, 85 para 86, eu comecei a trabalhar na área contábil fiscal e trabalhei em grandes empresas como a Mil, né, a Mil Assistência Médica. Eu fui cargo de confiança lá no grupo, né? No grupo eu trabalhei por em torno de 10 anos, de carteira assinada e prestador de serviços, né? Mas é isso. Voltando ao Warner, vou ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, lembrei agora de uma outra coisa. Ah, eu sempre que os cantores da Warner iam no Chacrinha, quando o Chacrinha era lá na Urca, eu ia junto. Aí eu fiz amizade lá esqueci, com o pessoal lá que cuidava das chacretes, esqueci o nome agora. Aí o que acontece?
Aí eu ia lá, né? Aí ficava lá, aí ia pro palco, assistia, ficava lá onde ficavam os artistas, aí tal. Eu fiz isso diversas vezes. Um dia, o Chacrinha, ele sempre dormia antes de começar. Ele ficava lá dormindo, é, sempre um short, não sei o nome daquilo, um short bem comprido, né? Aí a parte de cima aí era aquela fantasia, né, clássica dele, mas a parte de baixo era tipo uma era tipo uma cueca prolongada, entendeu? Aí um belo dia ele acordou assim um pouco antes de começar, né? O pessoal chamar para ele aparecer no palco, né? Para ele começar o programa. Ele olhou e falou: "Vem cá, eu tô te vendo aí há algum tempo. Você é o quê? Você é artista?" Eu falei: "Não, eu sou." O dia que ele pegou foi o dia que eu estava com o Raul e deixa eu ver, foi o Raul e o Belchior. Nesse dia estava Agnaldo Timóteo, né, que era de outra gravadora, estava o Jair Rodrigues também, que era de outra gravadora, estava a Jane Erondi, que era de outra gravadora, e eu com Belchior, fui com Belchior e com o Raul, né? Foi isso? Foi Belchior e Raul. É isso mesmo, foi o Belchior e o Raul Seixas. Aí eu falei que não era, né? Que eu não era artista, mas que eu era da Warner e estava com ele. Some daqui, não quero te ver aqui nunca mais. Aí nunca mais eu pude entrar com os artistas. Mas aí foi legal. Aí teve uma época que uma americana aí, uma cantora americana teve lá, aí superlotou lá, né, a TV Tupi, né, a antiga TV Tupi, que era na Urca. É, caramba, eu tô ruim de lembrar, mas eu sei que era uma cantora aí. Eu sei que da Warner, eu não lembro, pelo menos no período que eu estava lá, ela não tinha vindo ao Brasil, não. Quem fez muito sucesso também era a Roberta Fleck, com uma música lá que era comercial do cigarro Hollywood. Deixa eu ver o que mais de interessante tem para contar. Ah, é, no Jardim Botânico, lá quando era no Jardim Botânico, Tim Maia uma vez chegou com a roupa lá como se fosse um soldado no quartel, lá de óculos escuros, aí todo mundo. Pior que os vizinhos tinham acabado de reclamar do barulho dos ensaios lá, que tinha tipo uma sala assim grande, que era ensaio, né? Fora da gravadora, né? No próprio quintal. E eu não sei se foi só pelo barulho, se foi pelo cheiro de maconha, sei lá. Eu sei que chamaram a polícia lá, deu polícia, e logo a seguir o Raul me aparece lá de roupa de soldado, aí o pessoal ficou meio assustado, aí depois fui ver que era ele. Mas eu lembro também que o Raul tinha brigado com o André Midani, e ele tinha uma música ele tem uma música que é Briga das Aranhas, eu acho que é isso. Eu não lembro se antes tinha essa parte ou se ele fez na mesma época. Eu sei que uma parte ele botou assim: André Sidani só faz confusão. Sonhei com ele e mijei no colchão. Aí teve uma festa, acho que foi de 90, de 76 para 77. Peraí, não, minto.
de 78 para 79, se eu não me engano. Teve uma festa de final do ano, foi lá no Morro da Urca. Lá onde tinha noites cariocas, né, que as frenéticas se apresentavam sempre. Aí não sei se foi o Liminha, não sei se foi o Mazola, colocaram bem alto para irritar o André. Aí o André ficou pela vida, o André Midani. Mas é isso. Tem muita coisa ali que eu assisti ali na época da Warner, né? E eu fazia muita coisa no centro da cidade, né? Eu passava, deixava os pagamentos, o pessoal tudo pedia para eu pagar as coisas, as contas, tudo no centro da cidade. E eu ganhava muito disco, né? Aí eu dava lá para o gerente, né? Eu dava os discos para o gerente, para as caixas. Aí era legal que eu deixava, né? Eu passava em cada banco, deixava, né? Na época já tinha o Bradesco, eu não lembro o restante dos bancos. Eu lembro bem do Bradesco, ali na Rio Branco. Aí eu deixava, depois eu ia recolhendo tudo, entendeu? Ah, mas foi uma época, assim, sensacional. Poxa, eu queria tanto encontrar o restante desse pessoal aí. A Zezé Mota, como eu falei, já conversei, bati um papo com ela legal. Eu encontrei com o Oswaldo Montenegro, mas ele não quis. Eu falei, poxa, amigo, eu trabalhei lá. Inclusive, teve um período que eu era operador de xerox. Você me dava. Você tinha muita letra, né? Eu lembro que você gravou muito com o Mongol. Aí eu falei assim, não lembro não sei o quê, aí não quis dar atenção. Tudo bem, valeu. Mas é isso, as histórias são essas, os tempos que eu vivi na Warner, que eu trabalhei na Warner, foram assim, tempos inesquecíveis. E essa Maria Cristina Ribeiro Dantas, a Cristina, foi uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Uma pessoa de coração muito bom. Eu na época, eu morava num lugar chamado, nessa época eu já não morava mais no São Carlos, né? Mas eu morava num lugar super perigoso chamado Calundu, lá para dentro de São João de Meriti. E nessa época tinha até um grupo de extermínio chamado Mão Branca. Todo período de festa era 5, 6 mortos, era terrível. E a Cristina, ela morava, eu acho que em Copacabana também, mas a mãe dela morava com o filho, o irmão dela, né? Com a irmã, acho que o irmão dela acho que era até policial, e deixava eu dormir lá, entendeu? Eu ia para casa só final de semana. Mas a Cristina era demais. Ela ficava com a chave, eu saía na praia, gostava de andar na praia à noite, mas era tudo escuro, não tinha nada de quiosque, não tinha nada disso. E também não tinha o perigo, né? O perigo que tem hoje. Eu ficava andando lá pela praia, eu gostava muito. E ela me ajudava de todas as maneiras. Eu era epilético, ela me indicava, arrumava. Eu até cheguei a participar de grupos, né? De grupos de apoio lá no Pinel, em Botafogo. Foi ela que arrumou através da noiva de um funcionário lá da própria Warner. E me ajudava em compras. É uma pessoa assim boníssima. Até há pouco tempo eu cheguei a falar com ela algumas vezes. Eu pretendo falar com ela novamente, né? Espero que ela esteja bem. Mas é isso. Essa é a minha história do tempo que eu trabalhei na Warner. E nas outras empresas também tem histórias fora dessa área artística, outras empresas que eu trabalhei também tem bastante história. Mas aí, isso aí é para um próximo vídeo. Valeu, espero que tenha gostado. Se gostaram, deixe o seu like, dê o seu joinha,
aperte o sininho de notificação para que possa receber os próximos vídeos. Eu falo sobre vários assuntos, como eu sou ator, eu sou contador, sou corretor de imóveis, em várias profissões. Então, meu canal é de tudo um pouco com o Miguel Rodrigues, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, passe para outras pessoas, envie no grupo de WhatsApp. E é isso aí. Muito obrigado por estar me ouvindo até agora. Espero que esteja me ouvindo até o final. E depois tem mais histórias. Tem histórias da minha vida, em geral, muita coisa interessante no decorrer desses 61 para 62 anos. Valeu! Aquele abraço! Fui!